Didática e metodologia, pessoal. Agora a gente vai diferenciar um do outro. Didática desse lado e metodologia desse. Acho que vai ficar mais tranquilo aqui, mais fácil. Ok? Primeira coisa é o seguinte. Óbvio, existe uma relação entre didática e metodologia. Não são sinônimos, mas se relacionam. Existe uma relação, tá? Elas estudam métodos de ensino. Tanto uma quanto a outra estudam métodos de ensino. Mas tem aqui alguns pontos fundamentais. Por exemplo, a didática, ela faz julgamento do valor dos métodos de ensino. Quer dizer, fazer julgamento de valor, isso é bom ou isso não é bom? Isso atende ou não atende? Tá? Então, esse é um ponto bem importante da didática, esse juízo de valor. Então, ambas estudam os métodos de ensino, mas a didática faz, vamos colocar aqui, faz julgamento do valor dos métodos. Ok? Em outras palavras, gente, fazer julgamento do valor é bom, é ruim, enfim, é crítica, faz uma crítica. Diante de um método, faça uma análise crítica, estabelece um valor. Tá? Agora, a metodologia estuda métodos também. Só que a crítica, o julgamento, nesse caso, não é de valor. Tá? Não é de valor. Aqui, a metodologia estuda os métodos, no caso, os métodos de ensino, e os descreve. Descreve, ó, é assim que esse método funciona, é assado. Logo, o juízo não é de valor. Não diz se o método é melhor ou é pior, não há uma análise crítica, se ele atende o fulano assim, ou se ele tem esse ponto negativo e aquele positivo e vice-versa. Aqui, ele oferece um passo a passo, oferece uma descrição. Então, nós dissemos que esse juízo não é juízo de valor, é um juízo de realidade, tá? Então, aqui o juízo é de realidade. Juízo de realidade. É assim, é assado. Beleza? Então, aqui, no caso, a metodologia é o método como ele será aplicado. Então, é a aplicação do método. Existe um método, tem lá os seus passos, e ele deve ser aplicado dessa forma. No entanto, quando eu venho para a didática e a didática estuda o método, e a gente observa isso, por exemplo, estudando tendências muitas vezes, para que este ensino será utilizado? Né? Então, finalidade. Não se trata simplesmente de aplicação. Qual é a finalidade? O que eu quero para nós entendermos se esse método realmente atende ou não. Quando a gente, por exemplo, estuda as tendências, a gente percebe, né, a estrutura de processos de ensino dentro de cada tendência, o que cada tendência oferece enquanto processo de ensino-aprendizagem. E aí nós temos um olhar mais crítico, porque, por exemplo, o ensino tradicional, ele tem seus pontos positivos. Ensinar conteúdos, por exemplo, se preocupar com o ensino dos conteúdos, mas ele tem também seus pontos negativos. Né? A forma como ele se estrutura, relação muito verticalizada e disciplinadora entre professor e aluno, não vincular os conteúdos à prática social. Então, essa análise é uma análise crítica. É diferente de eu falar, ó, os 5 passos de Reba são esses, e está aqui. Aí nós simplesmente descrevemos o método. Esse é o papel da metodologia.
ok? Então aqui nós já temos uma diferença entre um e outro, ok? Entre um e outro. Vamos ver aqui o seguinte. A questão. Então, analise as afirmativas e marque a opção correta. A metodologia estuda os métodos de ensino, classificando-os e descrevendo-os com juízo de valor. A metodologia faz isso com juízo de valor? Não. Isso quem faz é a didática. Então, aqui é falso. A didática faz um julgamento ou uma crítica do valor dos métodos de ensino. Tá certo? Podemos ser metodológicos sem sermos didáticos. Tá certo? Eu posso, de repente, aplicar um método, um passo a passo, utilizar-se de um método sem qualquer tipo de análise crítica. Tá? O contrário não dá. Não dá para ser didático sem ser metodológico. Então, aqui está certo também. Metodologia é para que este ensino será utilizado. Para que é a finalidade. E quem, na verdade, está preocupada com a finalidade do ensino não é a metodologia, é a didática. Tá? Então, está ao contrário. A didática está preocupada aqui com a finalidade e o como o ensino será aplicado aqui é a metodologia. Então, essa está falsa. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Alternativa B, ok? Eu coloquei aqui um slide também do Libânio. Aquilo que eu sempre falo, tá? Dependendo do edital que você vai fazer, então, professor, eu pego o edital aí de obras, né? Municípios que cobram referências bibliográficas. A gente tem que estudar os livros. Você pode saber tudo de Libânio, vai ajudar. Mas você tem que saber dos livros que estão sendo cobrados. Então, por exemplo, tem edital aí que a gente pega que tem... Nós já pegamos edital com 70 livros para diretor, por exemplo. Acontece isso. Na verdade, tem publicações também junto, né, institucionais, mas são dezenas. Agora, dependendo da banca, quando você tem ali, né, sem as referências, aí é bom olhar as provas anteriores e ver. O Libânio está sempre em todas elas, né? Então, Quadrix, Fundatec, Cetred, eles gostam de Libânio e companhia. Por isso que ele aparece em didática, planejamento, dentre outros. Mas dependendo dos assuntos que a gente for estudar, vocês vão ver que os autores variam muito, né? Então, depende muito também do tema. Então, eu coloquei aqui didática e metodologia, essa relação com base no Libânio. Elas formam uma unidade, não é? Vejam que as flechinhas quer dizer o quê? Que elas mantêm relações. Então, juntas formam uma unidade. A didática trata da teoria geral do ensino. Como nós vimos anteriormente, aquela didática geral, tá? Trata da teoria geral do ensino. Em seu vínculo com a pedagogia, generaliza processos e procedimentos obtidos na investigação das matérias específicas, das ciências que dão embasamento ao ensino e aprendizagem e das situações concretas da prática docente. Já as metodologias específicas, né, integram o campo da didática, ocupam-se dos conteúdos e métodos próprios de cada matéria na sua relação com fins educacionais. Então, basicamente, nós temos que ter conhecimento de metodologia e utilizar a didática para fazer uma análise crítica do método que nós vamos utilizar. Se você, por exemplo, vai numa prateleira pedagógica, vamos dizer assim, você vê vários métodos. Você fala, nossa, quantos métodos nós temos, que legal, eu posso ensinar com qualquer um deles. Aí vem a didática e falou, calma aí, cara, não é bem assim. Nós temos que entender primeiro o seguinte, para quem que você vai ensinar? O que você quer? Que objetivos você quer alcançar? Que conteúdos você vai ensinar, como você precisa ensinar esses conteúdos, de que forma que você vai avaliar, como que é o seu aluno, quais são os recursos, os materiais que você tem disponível, para que realidade, dentro de que realidade, quais são as pressões externas e internas que você sofre no processo de ensino.
Então, com base nisso, nós vamos refletir sobre todos os métodos e escolher o método mais adequado. Beleza? Então, nós temos aí essa relação, essa unidade formada entre a didática, que o Libânio chama ela de teoria geral do ensino, e as metodologias.